Olá, tudo certinho com vocês? Espero que sim. Estamos aqui mais uma vez, né, para dar continuidade aos vídeos falando sobre as características sensoriais dos alimentos. Essa será a última parte, né, desse vídeo, que eu dividi eu acho que, se eu não me engano, essa é a terceira parte, para não ficar um vídeo muito longo, né? Hoje eu vou dar continuidade. Meu nome é Andréa Campelo, eu sou nutricionista, né? Para quem é novo aqui no canal, já peço que vocês, se não forem inscritos, que se inscrevam, né? Curtam nossas páginas, né? No Instagram, no TikTok, no Facebook, né? Nos acompanhem, nos sigam, que eu ficarei muito feliz, né? Com essa participação de vocês. E aqui no canal, né, vocês comentem, né, se os conteúdos aqui do canal, né, te beneficiaram de alguma forma. Eu gostaria que você deixasse, né, o teu feedback, já deixa teu like, né, já deixa teu gostei, compartilha com outras pessoas que possam se beneficiar também dessas informações. Deixa teu comentário, né, tua sugestão de vídeo, será muito bem-vinda. Pode deixar alguma pergunta, né? Se não quiser deixar aqui nos comentários, pode enviar por e-mail, né? Que eu sempre disponibilizo também o e-mail, né? A Alimento e Qualidade, que eu puder te ajudar, que eu puder te auxiliar nessa caminhada, né? Fique bem à vontade, né? Ou aqui nos comentários, ou então pelo nosso e-mail. Então vamos lá, né? Vamos começar o vídeo de hoje, essa última parte de características sensoriais dos alimentos, né? Como eu falei anteriormente, não são características detalhadas, né? Porque existem muitas formas de você analisar as características, né, dos alimentos. Existem, né, análises, né, que são feitas em laboratórios, análises químicas, né, dos alimentos, físico-químicas e etc. Mas o que eu estou passando aqui para vocês realmente são coisas mais sensoriais mesmo, que a gente pode avaliar, né, mais ou menos avaliar de forma sem nenhum acessório, né, só realmente com os sentidos que a gente tem, o tato, o olfato, o paladar, a visão. Então, gente, o que é que acontece, né? Aquela fruta acaba por aquela casca dela, que é a pele dela, que é a proteção dela, foi lesionada, foi injuriada. Então, aquilo vira uma porta de entrada, né, para micro-organismos. E principalmente aqueles micro-organismos que são mais atraídos aquele conteúdo alimentício, vamos dizer, que tem na fruta. Então, a fruta é um produto que tem muita água, muito açúcar, né, na sua composição. Então, muitas vezes os fungos, né, eles são atraídos por aquele tipo de alimento, né? Que é aquele tipo de substrato que existe ali naquela fruta. Então, por isso que às vezes acontece muito da gente achar fruta com bolor, né? Que são os fungos, eles se proliferam e formam aquele bolor, aquele mofo, né? Aquela viscosidade naquela fruta. Muitas vezes a polpa já está soltando muito líquido, muitas vezes a gente sente cheiro de álcool em algumas frutas, porque mostra que aquela fruta já foi fermentada, aquele açúcar que tinha naquela fruta, ele foi transformado em álcool pelaquela levedura, aquele micro-organismo, né, que adentrou ali. Então, se não era esse o propósito, né, que aquela fruta fosse fermentada, né, fosse transformada em algo alcoólico, né, e aquele açúcar dela não fosse transformado em álcool, então mostra que aquela fruta ela não está própria, ela não está adequada para o consumo, né, que ela foi alterada, né, por essa ação desses micro-organismos. Então, tudo isso tem que ser observado, né? Se ela não apresenta mofo, se ela não apresenta as injúrias, né? Porque aí mostra que teve essa porta de entrada, né, para esse micro-organismo. Então, é isso, né? Tem que ver essa cor dela, esse cheiro dela se não tá alterado, porque se tiver essas alterações, né, a gente já sabe que suas propriedades foram mudadas, né, físico-químicas foram alteradas, então apresenta essas características indesejadas. O leite, né?
que deve ser um leite próprio para consumo, deve ser um leite com aspecto líquido homogêneo, né? Cor branco leitoso, né? Já está dizendo leitoso, né? Que é de leite. Aquele branco leitoso que é bem característico do leite, né? A palavra já diz. E o odor característico do leite. Então, aquele cheiro de azedo, né, de podre, né, de alguma coisa em decomposição. Então não é esse o cheiro de um leite que está próprio para o consumo, né? A cor também do leite, muitas vezes acontece do leite ter uma cor um pouco mais amarelada, um amarelo mais claro, né? Um pastel mais claro, vai depender da quantidade de gordura, mas geralmente aquela cor fica mais na capa da nata, né? Da gordura do leite. Então, vai depender também muito da característica do leite. Por isso que você tem que conhecer aquele leite, né? Aquela característica daquele leite. Se aquele leite é um leite mais gorduroso, ele pode ter um branco diferente, um branco mais para o pastel, né? Um pouco mais amarelado, claro, né? Então você tem que conhecer as características daquele leite, né? Tem que ser um líquido homogêneo, não com grumos dentro, um leite, né, de repente talhado, coalhado, que tem aqueles grumos. Então, se não foi desejado esse tipo de alteração, né, no leite, então ele não está próprio para o consumo, né? Se existem aqueles coágulos dentro do leite, né? Ele não está homogêneo, não está líquido, de repente ele já está mais pastoso. Então, tudo isso tem que ser observado. Então, o leite, né? Nós estamos falando do leite, não do queijo, né? Então, o leite ele não deve ter essas características, né? Esses grumos, esses talhos, esses coágulos, né? De leite. Ele não deve ter isso. Se acontecer isso, ele já foi alterado por algum produto químico ou por alguma ação de algum micro-organismo, né? Então, isso indica que ele não está próprio para o consumo, né? Então, tem que ter muito cuidado, né, com esse leite, se ele apresentar essas características. As características sensoriais do mussarela, né, do queijo, que é uma consistência semidura, né, cor branco para creme, né, o odor característico de leite, e o odor característico da mussarela, né. Então, são essas características, né? A gente que consome queijos desse tipo, a gente sabe bem, né? A consistência daquele queijo mais macia, porque o queijo mussarela ele não é um queijo conhecido como queijo duro, né? Que existe aqueles queijos que têm uma consistência mais dura realmente. Então, o mussarela ele não é um queijo duro, né? Ele é um queijo, vamos dizer, mais macio, né? Que tem uma consistência semi-dura, né? Uma cor de branco, né? Um branco mais creme, mais amarelado, né? O queijo mussarela e o odor característico do queijo, né? Sem estar com aquele cheiro de azedo, né? De podre, aquele cheiro de coisa estragada, né? De leite estragado. Então, os ovos, né? Como é que os ovos devem estar? O aspecto dos ovos é um aspecto opaco, a casca, né? Sem rachaduras, manchas escuras, ou manchas esverdeadas, né? Ou qualquer outro tipo de mancha, né? Que não seja a própria da casca, né? Que não seja inerente da casca, porque existem alguns ovos, principalmente ovos de galinha caipira, que eles têm, às vezes, vem com as pintinhas, vem com uma casca com a cor diferente, né? Mas não é aquela mancha escura, aquela mancha esverdeada que você vê que não faz parte da cor da casca, né? Que é uma cor diferente, é uma mancha diferente, né? Não é uma mancha característica daquela casca, né? Então vê se não tem rachadura, se não tá escura, né? Meio arroxeada, meio preto, esverdeado. Então, às vezes meio amarronzado, né? Então tem que ver essas características e sempre perceber, sempre olhar se a casca não tá rachada, né? Não tá com algum rachão, algum furinho, né? Muitas vezes é bem pequeno, mas a gente percebe que ao redor já tá formando aquela manchinha escura. Então prestar atenção e sempre que possível pode, né, aproximar um pouco o ovo assim do para realmente tentar cheirar, né? Aproximar um pouco assim, porque se tiver algum ovo estragado, algum ovo podre, né? A gente sente logo, porque ovo estragado, assim, é difícil de esconder. E sempre olhar também as datas de validade, né? Dos produtos, sempre estar atento a isso, como eu falei, que é a primeira barreira, né? Olhar a data de validade e as embalagens se estão íntegras.
E uma dica, né, que as pessoas que fazem muita culinária, né, as pessoas que fazem muitas receitas, né, elas dão a dica de você sempre, quando for usar ovos em receita, sempre quebrar o ovo antes de colocar dentro da receita num recipiente separado. Porque muitas vezes, mesmo você olhando o ovo, todas essas características, geralmente ele apresenta, né, alguma alteração na casca, alguma rachadura, alguma coisa. Mas pode acontecer dele não demonstrar, né, nenhuma dessas alterações, e de repente ele está estragado. Então é uma dica, né, que é bem válida. Eu já deixei de perder uma receita toda por essa simples dica, né, de quebrar o ovo sempre no recipiente à parte, separado, e quebrando de um por um, né, olhando, cheirando se está tudo ok, antes de colocar dentro da receita. Então, é uma dica que é bem válida, tá certo, gente? Para não estragar toda uma receita, às vezes por conta de um ovo estragado, porque depois que coloca não tem como salvar. Ovo podre é terrível, viu? Então, os peixes, né? As características sensoriais dos peixes. Aspecto firme, sem viscosidade, olhos brilhantes e salientes, guelras róseas ou vermelhas, úmidas, escamas brilhantes, aderentes e firmes. A cor branca ou ligeiramente rósea. E o odor característico de peixe, né? Que a gente sabe que o peixe ele tem um odor forte, mas o cheiro de peixe estragado também é inconfundível. Então, sempre prestar atenção nessas características. Se a carne do peixe está firme, né? Você pode realmente pegar, olhar, colocar assim, apertar um pouquinho levemente, ver se a carne está firme, né? Se os olhos estão brilhantes, aquele olho que não está fundo, não está opaco. Então, se está aquele olho opaco, aquele olho fundo, né? Aquele peixe já está ali há muito tempo, está já entrando numa fase de decomposição, já está de repente se deteriorando, né? Então fica atento a isso. É um peixe que não está fresco, né? Já está ali há muito tempo. Então olhar se esses olhos estão brilhantes, se estão salientes, né? Bem globosozinho. As guelras, que é aquela partezinha que é por onde o peixe, né, faz sua respiração, que fica assim do lado do peixe, né, levantar, se elas estão rosas ou vermelhas, se estão úmidas, né, as escamas se estão brilhantes, se não estão soltando com facilidade, quando você pega assim a escama já está soltando da carne, aquela casca dela, aquela escama dele já está mole, né, soltando por nada, né, então mostra que aquela carne daquele peixe, ela já está também entrando numa fase de deterioração, né? E a cor branca ou ligeiramente rosa vai depender também da espécie, né? Das características de cada espécie. E o cheiro, né? Como eu falei, que é próprio de peixe, que é um cheiro mais forte, mas vai depender de cada espécie. Umas têm um cheiro mais forte do que outras, né? Mas aí não cheiro de peixe podre, né? Presunto apresentado, né, que também entra naquela fase dos embutidos, que a gente já falou um pouco também sobre isso, né, que tem que ter consistência tenra, tem que ser liso, não pegajosa, né, não tá com aquela babinha, aquele pegajoso, ficando já esverdeado, muitas vezes algumas manchas verdes, algumas manchas escuras nesse apresentado, nesse presunto, aquele cheirinho já mais ácido, já mais azedo, né, a cor rosada, né, geralmente o presunto ele tem essa cor mais rosada. E o odor característico também do presunto, que é um odor do apresentado, que é um cheiro mais forte, mas não aquele cheiro muito ácido, aquele cheiro mais azedo, né? Aquele cheiro realmente que aquilo ali já tá passado, não tá bem legal. Então, sempre olhar essas características, né? E sempre olhar as datas de validade. Sempre preferir aqueles produtos que você possa saber realmente a data de validade dele, né? E a data que ele foi aberto, né? Para ser, porque muitas vezes o pessoal coloca nas bandejas, né? Eles fatiam, já deixam lá as bandejas fatiadas. O ideal, gente, é que a gente sempre possa comprar a peça fechada, com a data de validade do próprio fabricante, entende? Principalmente esses embutidos, porque muitas vezes o que é que acontece, né? Com os presuntos, com os queijos, com os fiambres, muitas vezes a gente já chega no supermercado e já tá lá a bandejinha já fatiada, né? Com aquela data que foi pesado,
porque na verdade aquela data não é a data do fabricante, né? Pode coincidir que seja a data do fabricante, né? No mesmo dia que chegou, ele pode ter fatiado e de repente coincidir que aquela data, né, que ele fatiou seja a data do fabricante, data de abertura. Mas nem sempre é isso que acontece. Então, a data que fica ali é a data que foi pesado, né? Então, ela vai contar a validade da data que foi pesado. E não, o ideal é que fosse contada a data que foi aberto, né? Aquele presunto, aquela embalagem, aquele presunto, aquele fiambre. E o ideal também que esses fatiados, eles sejam fatiados e sejam pesados na presença do cliente, na hora que a pessoa vai comprar, né? E, se possível, saber quando foi que foi aberto aquele presunto ou a data do fabricante. Então, esteja sempre atento a essas características, porque pode acontecer, né? Pode acontecer vamos dizer, do produto, né, que tá lá na bandejinha, tá pesado, tá dentro da data de validade, mas na verdade ele já não tá mais dentro dessa data, né? Principalmente porque muitas vezes a pessoa compra, leva para casa e não consome tudo no mesmo dia. Então vai passar mais alguns dias ali na sua casa e de repente acaba ultrapassando essa data de validade, né? A real data de validade daquele produto. Queijo parmesão. O aspecto do queijo parmesão: a crosta firme, não lisa, não pegajosa, a cor é um amarelo palha, né? E o odor característico do queijo parmesão, né? Ele tem algumas características diferentes, né? A gente já falou do queijo mussarela, por exemplo, que ele é um queijo mais macio, um queijo semi-duro. Aqui não tá, mas no caso ele fala que a crosta é firme. Quando a gente fala que a crosta é firme, a gente pode classificar ele também como um queijo duro, né? Como a gente falou do mussarela, que era um queijo semi-duro, já o parmesão ele vai ser um queijo duro, um queijo mais duro, a crosta bem firme, né? Que não é lisa. Já no caso do mussarela, ele já é um queijo mais liso. O parmesão ele pode ser um pouco mais liso, mas não necessariamente. Ele pode ter uma superfície mais acidentada, né? Vamos dizer assim. E não pegajoso, né? Ele é um queijo mais firme, mais duro, e mais sequinho, né? Vamos dizer assim, ele é bem mais sequinho do que o queijo. Vai depender muito do tipo de parmesão, né? Se é um parmesão mesmo, se é um tipo parmesão, né? Isso vai variar muito de queijo para queijo, de qualidade para qualidade. Mas, no geral, as características do parmesão, realmente, o queijo parmesão verdadeiro, são essas, né? Então, ele já é um amarelo palha, um amarelo diferente do mussarela, que às vezes é mais branco para um amarelo mais vibrante. Já o parmesão, né? Ele é um amarelo palha. E o odor característico do queijo parmesão. O queijo provolone, né? Ele já tem outras características. É uma crosta firme, lisa e resistente, uma consistência semidura, né? A consistência é um pouco... A crosta é parecida um pouco com a crosta do parmesão, mas já a maciez, né, do interior já é mais parecido com o mussarela, que é um queijo também semiduro, né, o provolone. Pouco elástica e quebradiça, textura compacta, com poucos olhos. Olhos são aqueles buraquinhos, né, que às vezes vem no queijo, né? A gente também pode observar isso em alguns queijos provolone. Pode existir esses buraquinhos, mas são bem menos do que em outros tipos de queijo, né? Pode ser defumado ou não defumado, né? Vai da sua preferência do que você vai consumir. Então, ele pode ter cor marfim ou creme e o odor característico também. Se é um defumado, ele já vai ter um cheirinho, né, de defumado característico, né? Aquele cheirinho mais esfumaçado. Se não é um defumado, ele não vai ter tanto aquele cheiro, né, de característico do defumado. Então, mas sempre observar, né, o cheiro, né, se não tá com cheiro de queijo azedo, de queijo estragado, né, ele tem um cheirinho um pouco mais forte, mas não é cheiro de queijo estragado, né, cheiro, um queijo azedo mais ácido, ele não tem essa característica. Então, as raízes e tubérculos, né, que são as raízes e tubérculos, né, inhame, macaxeira, batata. Então, o aspecto deles intacta, firme e bem desenvolvidas, livres de enfermidades, insetos ou larvas, sem lesões de origem física e mecânica, livres de corpos estranhos, bolor, mucosidade.
é bem parecido, né, com os cuidados que a gente tem que ter com as frutas, né? Porque a casca dele também vai servir como barreira, né, protetora, como a nossa pele. Então, é bem parecido, né, os cuidados com as raízes e tubérculos, os mesmos cuidados, né, bem parecidos com os das frutas, né, dos legumes, das verduras, no geral. Outra coisa que também você tem que ter muito cuidado com as raízes e tubérculos é a questão realmente da limpeza, né? Não vou entrar nesse assunto, mas tem que ter muito cuidado também nessa questão da limpeza, da higiene dos tubérculos, das raízes, né? Porque como elas ficam dentro da terra, a terra é um veículo muito grande de contaminação de vários micro-organismos, de coliformes, de várias coisas, né, que podem contaminar aquele ambiente, né, aquele solo. Então, aqueles contaminantes podem passar também para as raízes e para os tubérculos, né, pelo contato muito direto que tem com esse local, né, com esse solo. Então, tem que ter muito cuidado, né, com essa higienização, né, antes de utilizar. Com essa higienização das cascas, separar os produtos que têm contato, esse contato mais direto com o solo, dos que não têm. Mas isso é uma outra história, a gente não vai entrar nesse assunto aqui, porque seria um assunto bem mais longo, nessa questão de higienização. Apesar que todos têm que ter seus cuidados, sua higienização antes do consumo, né, sua sanitização antes do consumo, mas aqueles que têm esse contato direto com a terra, né, com o solo, eles têm que ter alguns cuidados a mais, né, principalmente na hora de separar para fazer essa limpeza e essa higienização. O requeijão e o catupiry, né, têm os aspectos bem parecidos, né, bem parecidos, as características bem parecidas, né, tem o aspecto massa mole ou pastosa, a cor é branco creme e o odor característico, né, sempre olhar se não tá aquele cheiro de leite azedo, né, aquele odor mais forte, mais ácido, né, se não tem alguma mancha dentro, né, algum ponto de mofo, né, de bolor, alguma contaminação física também naquele produto, né? Sempre estar atento a isso, a característica do produto, né? Então, ficar atento se não já está acontecendo, se não há algum tipo de contaminação e algum tipo de mudança na característica física ou química desse alimento, né? Muitas mudanças às vezes acontecem, mas a gente não vai perceber, né? A gente só com os nossos sentidos não vai perceber, vai precisar de algumas análises, né? Muitas vezes até laboratoriais, mas aí pelo menos essas características mais sensoriais que a gente possa detectar, ficar atento para alguma alteração, para já ligar, né, a luzinha vermelha, que de repente alguma coisa já está acontecendo ali naquele produto, não tá bem como deveria estar. Algum tipo de alteração já está acontecendo, algum micro-organismo ou alguma outra coisa está causando essa mudança, né, nesse alimento, dessas características dele. Ricota fresca. Então, a crosta rugosa, não formada ou pouco nítida, consistência mole, às vezes descorada, textura fechada ou alguns óleos mecânicos, a cor branca e odor característico. Pronto, a ricota a gente já vê, né? Essa cor da ricota já é uma cor bem mais branca, né? Quando ela começa a ficar uma cor muito amarelada, um amarelo escuro na crosta dela, a gente já percebe que ela tá tendo alguma alteração. Então, já é uma característica diferente, né, daqueles queijos amarelos, né? Ricota já é um queijo bem branco, né? E se ele apresentar alguma dessas características, ficando amarelada a casca, esverdeada, então já está apresentando alguma alteração, né? Então, geralmente a crosta dele é uma crosta mais rugosa, né? Não é lisa, né? Feito o queijo mussarela. Então, ele tem as características inerentes da ricota fresca, né? Então, tudo isso tem que estar observando também, né? Ele já não vai ser amarelado como os outros, né? Então, cada um tem sua característica. É sempre estar atento quais as características de cada produto, né? Para que não venha se confundir e de repente levar um produto estragado para casa, né? Para fazer suas preparações ou para o seu serviço de alimentação, né? Para não ter um prejuízo muito grande. E sempre ficar observando também essas questões para quem recebe, né? Serviços de alimentação, que geralmente o volume é bem maior, né? Os fornecedores geralmente são os fornecedores que levam os volumes são bem maiores, então sempre está atento a essas características de cada produto,
qualquer alteração que seja, né, está pronto para avaliar, está pronto para de repente mandar aquele produto, devolver aquele produto antes de ser recebido, tá bom? A gente já falou sobre isso aqui também, questão de recebimento de produto, que é uma parte importantíssima dentro do serviço de alimentação. Os folhosos, da mesma forma, né? Os folhosos tem que estar com as folhas verdes, sem descoloração, cores próprias da espécie e variedade, né? O odor característico de cada espécie e variedade, que são odores bem, né, das frutas, das verduras, dos legumes, das hortaliças principalmente, né? São cheiros bem delicados, bem sutis, mas dependendo de qual seja essa hortaliça, né, se de repente for um tempero, né, geralmente tem cheiros mais fortes que dá bem para a gente identificar um coentro, uma salsa, né, uma cebola, dá para a gente identificar bem. Alguns são mais sutis, mas aí cada um com a sua espécie, né, a gente conhecendo o produto, a gente conhecendo o legume, a verdura, o folhoso, a gente vai saber. Então, sempre estar atento a esses produtos, né? Principalmente as folhas também. A questão do risco de contaminação física, né? De estar algum inseto, né? De estar algum bichinho, né? Essa questão da higienização para aqueles que têm um contato maior, né? Com o solo, principalmente com o solo, com a água também contaminada, né? Tem que ter esse cuidado, mas principalmente com o solo também, ter esse cuidado na separação, né, para a higiene, para a sanitização daquele produto, né, para a separação com aqueles que não têm aquele contato tão grande e com a limpeza, né, com a higienização, com a limpeza, com a pré-limpeza, né, vamos dizer assim, com a pré-limpeza daquele produto, né, que ele vem com mais areia, né, com mais contato com o solo do que os outros que não vêm. Então tem alguns cuidados na limpeza, né, na separação, na higienização, né, na sanitização, né, mas isso é um assunto para outro vídeo, tá certo?